Olá, o Tribuna Livre está no ar. Estamos aqui recebendo o doutor Adhemar Vasconcelos, né? Todo mundo conhece, mas teve um registro, né, muito especial como juiz da Vara de Execuções Criminais e principalmente como juiz lá na cidade de Planaltina, né? Então a nossa audiência em Planaltina hoje, olha, vai estourar, né? É verdade, Estamos recebendo aqui, tendo o privilégio de receber nosso amigo Paulo Goiás, entendeu? Para aqueles que não lembram, Paulo Goiás, advogado renomado aqui no Distrito Federal e até fora do Distrito Federal, mas ele é o responsável por ter garantido os direitos do Gama no futebol perante a CBF, lutando contra a CBF e contra a FIFA. Contra a FIFA. E ajudando o seu Fluminense, né? O nosso Fluminense. Mas isso a gente vai falar. Aliás, tem uma tricolor que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. E meu amigo Zé Vieira, rapaz, quando o Vieira não aparece no programa, entendeu? É uma reclamação geral. E as pessoas acham que tem a ver comigo. Não, é porque tem dia que ele diz assim, eu vou para Fortaleza passar o fim de semana. Pode um negócio desse? Vieira é uma figura tradicional, né? Né? Mas, Adhemar, vamos ver aqui um assunto que está muito em moda ainda, né, aqui no Distrito Federal. Você sabe que no primeiro semestre o governo conseguiu aprovar, né, por 13-9, né, a transformação do hospital de base em instituto. Né? Vamos ver a opinião das pessoas, né? O que vocês acharam disso? Eu, pessoalmente, votei contra, né? Porque eu não consegui até hoje entender qual é a natureza jurídica desse instituto. Não consegui entender. E olha que eu tive assim, uma assessoria extraordinária, inclusive o Paulo Goiás me ajudou muito, mas olha, não dá para entender, é uma coisa maluca. Mas o que vocês acham? Será que o governo vai conseguir mesmo transformar isso em Instituto Hospital de Base e, conforme prometido pelo governador, vai virar um novo Sara Kubitschek? Eu acho que o governador gosta muito de coisa branca e de vez em quando ele entra em devaneio. Não tem como, Raimundo. Veja bem, o IGDF hoje não tem dinheiro para comprar esparadrapo. Nós não estamos falando de mercúrio, ou não estamos falando de um Lasik, ou de um remédio sofisticado, estamos falando de esparadrapo. Aí ele vai pegar 604 milhões e colocar no Instituto. Você acompanhou o projeto lá, vi seu discurso, foi maravilhoso. Você chamou a atenção que o governo sequer tem um planejamento, um estudo técnico. Fala-se pelo projeto, que eles chamam de arranjo jurídico-administrativo, de que vai contratar 3.200 pessoas. Se nós considerarmos o custo médio de 3.200 profissionais de saúde, vamos estabelecer um número, R$10.000, custo médio mês. Só esse número, multiplicado por 10, multiplicado por 12, dá os 604 milhões. E vai ter dinheiro para comprar o quê? E o governo está dizendo que está sem dinheiro? Está dizendo que está sem Já dinheiro. gasta mais de 80% da folha da saúde com pagamento dos servidores? Sim, mas aí tem um detalhe interessante, que eu não sei se vocês repararam e que eu denunciei também. Ele acha que, ao fazer instituto e ao repassar o recurso, isso não entra na lei de responsabilidade fiscal. Aliás, ele confessa que era a forma que ele tinha de burlar a lei de responsabilidade fiscal. Eu nunca vi um governador confessar que queria praticar um crime. É a primeira vez que eu vejo isso. Contra a administração pública. Contra a administração pública. Deputado Ribeiro, eu queria dizer que o GDF ele está passando por uma crise de gestão pública. Não tem dinheiro para tocar os hospitais. E vai ter dinheiro para instalar um... Pois é, essa é que é a questão. Onde é que ele vai arrumar dinheiro? Onde ele vai arrumar dinheiro? Olha, é uma incongruência que se vê diante toda essa questão. Não há gestão no Distrito Federal. Pega um hospital que poderia ser... Acho que é o melhor hospital de Brasil. Comprovadamente. É o hospital de base. Pega, transforma em um instituto. Vai fazer uma experiência. E a gestão? Só em transformar de hospital para instituto, vai ter vão surgir bons gestores de onde? Se hoje não tem. Se tem bons gestores para o instituto, por que não tem para tocar um hospital? Se tem dinheiro para um
um instituto, por que não tem dinheiro para investir no hospital de base? Vejam só. Não, é realmente uma Sejamos otimistas. Que dê certo. Que dê errado, igual do que era antes, é um paradoxo, né? É, exatamente. Existe um número aí que chama atenção. O governo Hollenberg, a área de saúde, morreu mais de 1.000 pessoas do que a média dos últimos 10 anos. Ou seja, no 2016, eu vi esse estudo. A média de morte era de 5.700 pessoas internadas. Passou para 6.700. Não, mas fica genérico. Qual foi a causa morte? Não, calma. Nós não tivemos epidemia, nós não tivemos guerra civil, nós não temos um descontrole do Rio de Janeiro com 1.680 tiroteios em 6 meses. Não teve uma justificativa para haver um aumento de 20% de mortes no Distrito Federal. Não passa trem no meio da cidade? Isso, não passa trem, não passa nada. Aí o que acontece? Isso se deu por quê? Há um tempo atrás, nós nos reunimos com um grupo de médicos ortopedistas. E os médicos nos entregaram uma lista de 30 pessoas que iam morrer nos próximos 10 dias. Pessoas idosas que tinham caído, quebrado a bacia, o fêmur, e porque não tinha os equipamentos para fazer a correção. Quando a pessoa cai e quebra um osso, principalmente a pessoa idosa, nas primeiras 48 horas, se for feita a cirurgia e colocada a prótese, a possibilidade de risco de morte é 0. Passou de 48 horas para 72 horas, já aumenta para 20%. Passou de 72 horas, o risco é de 80% de morte. Aí o que acontece? Pega-se essas pessoas, coloca no leito, não tem a prótese para fazer a cirurgia e deixa. Espera a morte chegar. Depois de 48 horas ele vai para a UTI, vai ocupar espaço de UTI, vai ficar lá 5 dias, 10 dias, 15 dias, até 30 dias. No 30º dia, 99% já morreu. E aconteceu, nós encaminhamos o Ministério Público e realmente aquelas pessoas morreram. As 30 que eles disseram que iam morrer, morreram, e os médicos não tinham o que fazer. Mas tem um desdobramento disso. Se tiver a prótese e fizer a cirurgia, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se não tiver, acontece o que ele está falando aí. E se não tiver o anestesista? Tem a prótese, tem o cirurgião, o ortopedista, mas não tem o anestesista. Dá no mesmo. Acaba tendo desdobramento. Não vai acontecer a cirurgia, a intervenção, né? Ele deu o exemplo da prótese porque é o mais essencial e imediato, né? Mas o imediato é o anestesista. Pois é, então, mas isso aí é o básico, né? Mas hoje nós não temos registro de pessoas morrendo por falta de anestesista. Não tem esse registro. Pode até ter falta, mas não tem registro. Não é a morte por causa do anestesista. É a possibilidade de aumentar essa estatística de 30 para 60. Que é progressão geométrica, né? É aquela história de o sujeito é tão azarado que de dia falta água e de noite falta luz. Né? Mas pensemos em 2018. Se não tivermos um homem com um projeto e uma equipe, vai ficar pior. 2018 está aí um bom tema para discussão. 2018. O que nós precisamos ter é projeto para a cidade. Para resgatar Brasília. Inclui a gestão, né? No projeto tem que ter a gestão. Feito o projeto, aí você verifica quem é o artista que pode vestir melhor aquela roupa. Para ser o governador, outro para ser deputado, outro para ser senador, essa coisa toda. Mas, fundamentalmente, você tem que organizar o projeto. Feito o projeto, é que você define nomes, e não o contrário, né? Se você inverter, você volta para o messianismo, né? Ah, não, fulano. Porque hoje em dia ninguém consegue fazer nada só. Né? Quer dizer, você tem que ter um grupo, não existe o eu-quipo, né? Não existe a equipe do eu, né? Existe a equipe do nós. Né? Raimundo, nós temos 500 mil de adolescentes na rede pública de ensino. Tem que ter gestão para isso. Não tendo planejamento. Abordou bem, né? Hein? E ele abordou bem, falta gestão. Né? Na saúde tem 6 mil médicos na saúde pública. 6 mil médicos. E não tem médico no hospital para atender. Pois é, quer dizer, como é que tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Não tem como funcionar desse jeito, né? Eu costumo dizer para o nosso telespectador, o nosso problema não é falta de dinheiro. O dinheiro tem. O que falta é competência para administrar. E eu vou dizer mais, é uma coisa exagerada muitas vezes, Paulo, mas se dinheiro resolvesse todos os problemas, rico não tinha problema. Ele tem. Então, o que faz a diferença é o gestor.
É aquela pessoa que está disposta a sacrificar seu convívio familiar, está disposta a sacrificar, muitas vezes, algumas férias que ele tem para tirar, para poder Dedicação servir. exclusiva. Exatamente. Infelizmente, nós temos hoje aí um governador que, aqui eu não estou falando mal, não, eu estou dando a característica dele. O Rodrigo nunca trabalhou na vida, nunca fez nada. Foi o eterno filhinho de papai. Um eterno filhinho de papai. Então ele... O GDF hoje é ruim até para cobrar, porque o passivo que o governo tem para receber é muito grande. Vocês imaginem... Ele não trabalha para isso. Imagine só 45 bilhões que o governo tem a receber. O que essa montanha de dinheiro não faria nessa questão atual que reclamam por todos os lados que o governo não tem dinheiro? Toveira, há 45 bilhões faria muita há coisa 10 anos. e o governo não está tendo competência nem sequer de buscar esse Faz 10 dinheiro. anos que o tribunal criou a vara de executivos fiscais. Isso, o doutor Ademar... Eu estava na corregedoria na época que o desembargador criou. Bom. Por que nós criamos a vara de executivos fiscais? Porque o juiz da vara de Fazenda Pública reclamava que tinha muitos executivos fiscais e, somando aos processos da Fazenda Pública, ficava um excesso. Foi criada a vara de executivos fiscais. Mas não tem a gestão do GDF como viabilizar a cobrança da dívida ativa. Outro dia eu perguntei na rádio para um administrador do GDF, pasmem, ele não sabia o que era dívida ativa. Como é que é? Não sabia o que era dívida ativa. E ele é o quê? Eu não vou declinar. Não, o que ele é? Qual a função? Um gestor. Um gestor. Para ver para o senhor ver como são os gestores do distrito. Se ele não Aí sabe, tá difícil de conversar, se ele não né? sabe o que é dívida ativa, eu fiquei envergonhado de perguntar sobre a passiva. Mas olha, eu vou... E deve assustar a passiva, deve assustar a população. É verdade. Nós temos esses paradoxos que realmente são difíceis. Agora tem um detalhe, Raimundo, importante, que a opinião pública saiba, que é o princípio da continuidade administrativa. Alguma coisa no passado também deu errado e deu certo. Quando é que deu certo? Com o Frejá, administrando a saúde pública. Eu lembro que na época que ele fez o Agarram, eu fiquei preocupado, porque fizeram um Agarram quase em frente ao hospital de base. Foi. Aliás, o Frejá está convidado, é porque ainda não deu para compatibilizar a agenda. Fica quase em frente, mas você vê que é um hospital essencial, importante para a população. E a criação dos postos de saúde. Se o Frejá não faz os postos de saúde na época certa, hoje não faria mais. Não tinha como viabilizar fazer. Agora, a assistência básica primária, que é importantíssimo, ninguém resolve isso. Por que não resolve a assistência básica? Não, e agora o governador está acostumamos xingando os sindicatistas, né? Quer dizer, parece que o sindicato é que tem culpa do... Não, nós acostumamos com os hospitais e esquecemos da assistência básica. Fica como se fosse uma oficina reparando pessoas, consertando pessoas doentes. E fica as filas nas portas dos hospitais, é um descaso. Por outro lado, nós temos os exemplos de administração hospitalar, que são as Forças Armadas. Os hospitais militares funcionam muito bem, com carência de recursos. Aliás, eles têm muito mais carência de Recursos do que os plano estrutural, exatamente. né? Mas você falou A de diferença é gestão. que eles são disciplinados, né? Você falou de gestão. Eu resido no Lago Norte. Ontem eu fui procurado pelos moradores do meu conjunto. Todos os IPTUs estavam errados. O que eles fizeram? Fotografaram todo o Lago Norte, eu não sei outras partes da cidade, estou falando da minha realidade, e fizeram confusão. Então a minha casa está lançada na casa 1, que é uma casa menor do que a minha. A casa 2 está lançada na 6 e assim sucessivamente. Nenhuma das 24 casas coincide com a realidade. Confusão, né? Confusão. Então nós estamos falando de um imposto que é compulsório, obrigatório, e que o GDF cometeu um erro. Apenas num conjunto de 24 casas, ele cometeu o erro 24 vezes. Agora, se ele comete esse erro básico de fotografia, identificar o endereço, isso que nós temos GPS hoje com precisão de 1 metro, né? Imagina o resto do Distrito Federal. Significa isso o quê? O volume de demandas judiciais vai aumentar significativamente nas varas de fazenda pública e o GDF vai deixar de recolher. Eu mesmo sou eu não vou pagar o imposto da casa do meu vizinho. Eu pago da minha, vou discutir a minha, se está certo, se não está certo. Me informaram que eles estão incluindo no imposto até o beiral para fins de cálculo.
Esse beiral que vai para a água não cair e não estragar o imóvel, eles estão incluindo É porque no o ano campo. que vem é o ano eleitoral, né? Precisa de dinheiro. Você soube Dinheiro. o que aconteceu com o Lago Norte, né? Tem uma cidade chamada, fica aqui ao lado do Lago Norte, Vajão. Vajão. Mudou de nome. Ah, é? Sabia não. Qual o nome do Vajão agora? Região do Iguatemi. Eu fui administrador do Vajão. Tá muito bem. Para nos alegrar numa discussão Essa dessa. foi boa, foi boa. Mas, Eu olha, fui Região do administrador Iguatemi. do Vajão no governo Rosso. É. E eu te confesso uma coisa, foi uma agradável surpresa administrar aquela comunidade. Primeiro, eu fiquei 8 meses, eu recebi 1.200 pessoas em audiência. Dessas 1.200, se teve 100 pessoas que me pediu favor pessoal, foi muito. Foi muito, né? O resto, todos foram favores coletivos Mas, Paulo, para a mas comunidade. tem um Foi uma detalhe. surpresa Tem muito um agradável. detalhe. Eu acho que a sociedade do Lago Norte tem um olhar muito bom para o Vajão. É verdade, é verdade. Acho que isso tem que ser registrado. A comunidade do Lago Norte tem atenção com o Vajão. Mas eu tenho uma péssima notícia Ninguém vai pra- falar no Vajão de forma negativa. Não, a Vajão está há 6 anos sem morte. De vez em quando morre. Não vamos falar traficante que Vajão, foge. porque agora é região do Iguatemi. É região do Iguatemi. Mas né? olha, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Tem uma variável que a gente não controla, O tempo. que é o tempo. E faz tempo que estão me acenando ali, ó. Acabou o tempo. Tá? Quero agradecer muito a você, viu, Ademar? Agradecer Eu que agradeço. ao Paulo Goiás. Prazer enorme. Agradecer o doutor Vieira. Eu que agradeço. E olha, essa bancada aqui, a cadeira sempre fica vazia quando você não aparece. Tratem de aparecer, viu? Tem que aparecer, viu? Tá certo. Tá bom, e o Tribuna ali volta já já. Tribuna Livre está de volta e nós vamos falar aqui uma correção histórica, né? Nós estamos recebendo o Dr. Paulo Goiás, que foi o advogado daquele caso do Gama, né? Que gerou toda aquela situação de segunda divisão, primeira divisão, não sei o que e tal. E muita gente ficou com a imagem de que o Fluminense estaria devendo uma segunda divisão. O Dr. Paulo Goiás vai dar uma explicação dessa história. Temos aqui nosso amigo Everson, né? E a nossa artista, né, principal, agora a doutora Fernanda, né? Está Prazer trazendo estar uma aqui. qualidade enorme para o programa, entendeu? Porque, afinal de contas, né, você é tricolor, né? Olha Claro, só, rapaz. claro. Então você veja como é que são as coisas, né? Sejam todos muito bem-vindos. Mas, Paulo, Obrigada. vamos começar com você. Vamos relembrar aquela história do Gama, entendeu? Você chegou a brigar com o mundo. Você foi até a FIFA, né? É verdade, é verdade. Naquela época, 1999, a CBF, através do STJD, que era presidido Pelo Sveiter. pelo Sveiter, deputado do caso Temer, ele tinha dado uma decisão que beneficiava o Botafogo e prejudicava o Gama, que era uma decisão sobre a pontuação, perda de pontos por jogador irregular. Para o Internacional era uma coisa, para o Fluminense era outra, para o Gama era outro, para outro time era outro. Naquela época nós resolvemos entrar, foi dia 13 de novembro de 99, me lembro muito bem da data, que eu passei a noite trabalhando, fazendo a ação. Nós trouxemos do campo do direito civil para o campo do direito administrativo. Coisa básica era mais ou menos o seguinte: a CBF é privada? É. Agora, a seleção brasileira é privada? Não. Ela é um patrimônio cultural do povo brasileiro, artigo 4º da Lei Pelé. Sendo patrimônio cultural, ela não é privada. Segundo ponto, o jogador de futebol, ele registra, não é no Sistema Nacional de Emprego, ele registra na CBF. Então, ela tem um poder de polícia de registro. Isso é privativo de órgão público. Então, quando se trata da seleção brasileira, do registro de jogador e do controle do campeonato nacional, é matéria de ordem pública. O resto é privado. Trouxe para esse campo. Naturalmente, foram 23 liminares a favor ou contra. Resultou, por fim, nós fomos a Zurique, tivemos na FIFA, levamos a ação pronta para protocolar no cantão de Zurique, que tem que ser em 4 línguas, com tradutor juramentado, confesso que custou uma fortuna. Mas nós chegamos e conversamos na época, acho que era o Michel Platini, mostramos para ele que nós tínhamos ganho no Brasil. E que se nós entrássemos lá em Zurique e nós ganhássemos, havia essa possibilidade, provavelmente valeria para o mundo inteiro. Se eles queriam fazer uma grande mudança do futebol, era a hora. Mas se eles queriam colocar o Gama de volta,
para mim era suficiente. Fizemos um acordo na época, sob o auspício do Pelé, que estava junto com a gente, e chegamos a um acordo seguinte: o Gama voltava, seria feita a João Avelange. Não seria prejudicado, não teria seria seu direito reconhecido. Seria feita a João Avelange com 3, para poder resolver outros problemas, com 3 fases, que era a Série A, B e C. O Fluminense estava na C, porque tinha sido rebaixado por justo motivo, faltou futebol na época. Exatamente. E o Fluminense deu sorte. Eu te confesso que a maior homenagem da minha vida foi no Maracanã, com a torcida do Fluminense gritando o meu nome por mais de 5 minutos, e toda vez que acontecia um fato, voltavam a gritar meu nome de forma carinhosa, e fui muito bem tratado. Mas o Fluminense ganhou em campo a C e acabou voltando para A. E o futebol voltou àquela normalidade. A síntese dessa ação: a Rede Globo perdeu algo em torno de 70 milhões de dólares em 2000 por causa das transmissões internacionais. A FIFA teve que se render a um advogado do Distrito Federal e, como eles falavam, um timinho do interior do Brasil. A CBF teve que responder a 2 CPIs, engoliu o Código de Defesa do Torcedor e a mudança na Lei Pelé. E isso trouxe algumas mudanças. Hoje nós já não vemos mais falar tanto em arranjo no futebol nacional. A gente sabe de alguns arranjos na federação aqui, numa federação de outro estado, mas a nível nacional houve uma tranquilidade. Hoje, um time como o Corinthians vai para a 2ª divisão e o mundo não cabe. Disputa e volta pelos canais normais. Ah, mas alguém faz alguma coisa. Não, isso não é importante. O importante é que houve uma mudança total de comportamento do futebol brasileiro de 2000 para cá. Né? Novos conceitos. Novos conceitos. Mas Paulo, só para a gente poder traduzir tudo isso para o torcedor do Fluminense e os torcedores de modo geral. O Fluminense não teve nada a ver com aquela história. Não era nosso alvo era o Botafogo, que tinha sido beneficiado pelo Sérgio Sveiter, que era o presidente do STJD, hoje deputado, e nosso alvo era ele. E inclusive eu até confesso, eu entrei na ação porque não atingia o Internacional, que é o meu time de coração. Então, nós fizemos, realmente teve um sucesso. O Fluminense ganhou em campo, o seu Fluminense, isso é importante. Ele subiu da C para a A, mas era a regra do jogo. Eu entendo o seguinte: se você entra numa competição com uma regra, ela não pode ser mudada. Claro. Se você foi beneficiado pela regra, você ganhou em campo. A regra é regra. Não houve tapetão pro Então Fluminense. não existe esse negócio que o Fluminense tem que virada pagar de mês, série, tapetão, não há nada que pagar. Eu só acho que o Fluminense tem que rezar todos os dias para mim. Tá certo. Mas por falar em Fluminense, temos aqui a doutora Fernanda. Como ele mesmo falou, voltou à normalidade, né? Voltou à normalidade. O Fluminense voltou. E o resto, Exatamente. Né? E me diz uma coisa, como é que nasceu essa paixão pelo Fluminense? Vem de berço mesmo, né? Meu avô é fluminense, meu pai é fluminense. Obviamente, eu sou fluminense. E meu filho será fluminense porque eu quero o melhor para o meu filho. Claro. Aliás, é uma obrigação de mãe. Querer sempre educar bem. Com certeza. Né? Olha o Internacional aí do lado. O Internacional está na 2ª divisão, dentro da regra, né? Dentro da regra. Sacanagem. E aqui atrás de mim tem alguém que já foi na 2ª divisão. Né? Corintiano, nosso amigo corintiano. Divisão para o alto escalão do futebol mundial, para a conquista do Mundial lá no Japão. Tem que fazer esse caminho. Reestruturar na Série B e, se necessário for como foi, e depois volta para o alto do patamar nacional, mundial. Agora, vocês falaram em Internacional e Fluminense, essas equipes podem se enfrentar na Copa da Primeira Liga, né, que teve a definição dos 4 finalistas. O Londrina vai receber o Fluminense. Esse jogo pode acontecer no Distrito Federal. As diretorias estão conversando para que esse jogo possa vir para o Mané Garrincha. Mas a Primeira Liga pode fazer jogo fora dos estados? Pode, o regulamento ele abre essa possibilidade. Então, se o Internacional passar pelo Atlético Mineiro, que é um confronto de quartas de final, e o Fluminense eliminar o Londrina, eles se enfrentam na semifinal da Copa da Primeira Liga. Do outro lado, vamos ter o Cruzeiro e Flamengo e Paraná Clube. Esse jogo entre Flamengo e Paraná Clube também pode vir a acontecer no Mané Garrincha. A diretoria do Flamengo já sinalizou interesse em trazer para o Mané Garrincha. O tricolor, e seremos bicampeões. Certeza. Aliás, é bom que se diga que o Fluminense, e ninguém tira isso dele, né? É o primeiro campeão da Primeira Liga. É o primeiro. Não, o gol do Marco Júnior. Né? Então a gente tem que aqui contar a verdade e de forma imparcial, né? Justamente. Você veja que a Fernanda veio aqui para me socorrer, né? Porque eu estava odiado, né, de inimigos. Nesse lugar que você está sentado aí, Paulo, senta de vez em quando ele encontra o tempo, o Alan, que é flamenguista. O outro aqui, corintiano. Para contrabalancear.
E eu ficava aqui no meio. Agora não, Agora estamos dois, somos dois. Né? Tricolor e tudo. Mas olha, realmente essas histórias do futebol são muito interessantes, né? Se você for olhar como muda regulamento, essa coisada toda, eu me lembro de uma decisão de 80, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo de 1-0 em Belo Horizonte e perdeu de 3-2. Se o regulamento fosse o da Copa do Brasil, o Atlético era o campeão. Mas não era esse o regulamento. A mesma coisa aconteceu com o Fluminense Internacional. Foi. Né? Quando decidiram a Copa do Brasil. Só que o regulamento era. É verdade. Então você veja, a mudança de regulamento às vezes leva a situações que, quando trazidas para hoje, você não consegue entender bem, né? Mas é aquilo, se o regulamento é aquele do início da competição até o final, não tem problema nenhum. É um regulamento. A questão é mudar o regulamento. Cada um discute o né? regulamento e aproveite a melhor forma dele. Agora, se mudar para beneficiar, aí você está cometendo deslizes, né? Mas você tinha alguma coisa para mostrar para a gente poder encerrar aí sobre o Fluminense? Né? Não, eu ia te dar uma lembrancinha, meu colega tricolor. Olha só para ele, porque, né? Tricolor que ganha, que merece. Caneca para comemorações, né? Olha aqui, ó, pessoal. Dá uma, né? E olha, não é... Eu não sei, esse negócio do Fluminense, rapaz, olha como as cores combinam, Paulo. É lindas. Interessante, né? Verde e assim, branco, tem muito verde e branco, tem vermelho. Eu não quero Tem assim, as duas paixões aí, né? Tem as duas paixões, né? O Internacional e o Gama, né? Aliás, o Inter, eu vou dizer uma coisa, viu? O Inter, com a estrutura que ele tem, com a história que ele tem no futebol brasileiro, é um time que não podia nunca ter ido para negócio de segunda divisão. O Inter é um time de primeira divisão, pela sua grandeza, pelo que ele Mas você representa. sabe que Mas voltará, com eu certeza. acho bom o time grande cair, Concordo. porque ele reestrutura a base dele. Caiu por quê? Porque em algum momento o quadro diretivo do clube deixou de formar atletas novos e fez A contratação mal gestão feita. acabou não sendo bem feita. E quando você cai para a segunda divisão, você tem que reestruturar todo o seu departamento de futebol, verdade. toda a sua estrutura de futebol, e isso traz novos talentos, novas situações. Pode ver, os grandes times que caem, quando voltam muito mais fortes. Voltam fortes, é verdade. Primeiro, lhe agradecer muito, viu, Fernando? E você falou o negócio de reestruturar as categorias de base. Tá aí o Fluminense. O Fluminense, Xerém tá Molecada dando de Xerém. adoidado. Você viu? O time titular. Eu, ano passado, Viu, Pedro, nunca tinha ouvido nesse falar último do jogo? tal do Wendel. O Wendel foi revelação no Carioca? Pedro, Douglas, essa meninada toda aí, Mascarenhas, né? Quer dizer, eu nunca ouvi dizer, nunca sonhei que um lateral esquerdo pudesse ser chamado de Mascarenhas. Isso não é nome de jogador, né? Antigamente o nome de jogador era Pelé, era Tico, Castilho. Agora não, é Mascarenhas, só falta dar o CPF do cara, né? Entendeu? Agora CPF é obrigatório para tudo, né? Exatamente. Então, mas olha, te agradecer muito, viu, Fernando? Você Eu que agradeço pelo convite. está aqui conosco novamente, aliás. Sua cadeira estará sempre à disposição aqui, porque, voltarei afinal com de certeza. contas, quem é tricolor entende de futebol. Né? Para meus conterrâneos piauienses, olha, o River está hibernando, está em recesso, tá? Mas o ano que vem, aquele projeto Libertadores 2019 estará de pé novamente. River do Piauí. Né? Aliás, o River é um só. O River Plate é que é da Argentina, mas o River é um só. É o do Piauí. É o do Piauí. O outro é cópia. O outro é cópia, né? Quero agradecer muito a você, viu, Paulo, por ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco. E esse esclarecimento ele é fundamental, até para que as pessoas que gostam de futebol possam entender, né? Claro que as gozações vão continuar, essa coisa toda, isso aí faz parte do futebol, né? Mas é importante que as pessoas Isso é saibam. o bom do futebol, né? É o bom do a gozação futebol, dos né? amigos. Exatamente. Meu amigo Everson, que é companheiro constante aqui conosco, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Fernando. E muito obrigado a você, telespectador da TV Brasília, que todo sábado nos acompanha aqui no Tribuna Livre, né? E se quiser dar alguma sugestão de pauta, é só encaminhar para a gente aí pelo e-mail que está passando aí embaixo, entendeu? Que a gente incorpora, né? E vai abordar no próximo programa. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.